Por mais que você ache que não tem mais jeito, que olha, tá tudo perdido, agora acabou, a gente não pode fazer mais nada, o povo brasileiro é muito pacífico, não vai lutar, os caminhoneiros não param, o agro não para, os empresários não cruzam os braços para poder derrubar este regime. Pessoal, lembra quando eu falei para vocês que a gente está indo no caminho certo? A gente está indo no caminho certo. Não tem mais volta para a esquerda. Hoje mesmo, né, eu fiz um vídeo colocando para vocês, né, empresários fazendo o movimento Demita Extremistas, né, está funcionando. Daí as igrejas também passou a fazer a mesma coisa. Este movimento que eu estou falando para vocês, tudo faz parte da nossa caminhada para a liberdade. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso passa a levar uma reflexão para o povo, uma conscientização para o povo. E daí eu falo para vocês que o governo do Lula, a esquerda, o PT, está literalmente desesperado. Eles estão agonizando, porque o sistema não sabe mais o que fazer. A única coisa que o sistema sabe fazer neste exato momento é usar Jair Messias Bolsonaro como moeda de troca. É o que o Alexandre de Moraes, é o que o STF, é o que o mecanismo do regime do Lula está fazendo neste exato momento em relação às sanções de Donald Trump, que vai vir, não tem para onde correr. Porém, por um outro lado, a gente vê um certo desespero do governo do Lula em não deixar passar a anistia, porque se passar a anistia, vai ser um checkmate no governo do Lula, vai ser um checkmate na esquerda. E daí há um grande desespero do Lula para não passar, porque vai ser a morte do governo dele. Você tá vendo o que está acontecendo com o Brasil? Nós estamos indo no caminho certo. O que falta para o brasileiro seria, de fato, uma forma enérgica de lutar contra o regime. É o que o povo brasileiro não tem. Então a gente não pode esperar do povo brasileiro sair às ruas, fazer como o povo do Nepal fez, fazer o que a Inglaterra fez agora, neste final de semana, o que a gente viu, né? Então não esperem nada disso, porque o povo brasileiro, né, é pacifista, é um povo muito pacífico. Porém, por um outro lado, mesmo o povo brasileiro sendo pacífico, a gente vê que o povo está se conscientizando. O povo está se libertando da esquerda, cara. E isso é bom. E é por isso que eu falo para vocês aqui o seguinte: continuem com este movimento, principalmente os empresários, né? Vocês que me assistem, né? Falem, conversem com o povo, aonde você estiver, converse com as pessoas. Puxem conversa, é você que precisa fazer isso. Porque se você não faz, a esquerda faz. O militante de esquerda, ele é treinado para poder fazer aquilo que você não faz. Você entendeu bem? Então você precisa fazer isso. Este vídeo que eu trouxe aqui para vocês mostra o real desespero do Lula em relação à anistia, para poder evitar que a anistia passe. Porque se passar, o Lula ele vai literalmente ali derrubar a anistia. Porém, o Congresso pode ir lá e derrubar o veto do Lula. Vocês entenderam bem? Então, cara, Lula tá literalmente desesperado. O regime do Lula está literalmente desesperado, agonizando. O sistema, Júnior Almeida, o sistema tá forte. Eles ganharam. Isso aí, esqueça isso. Esqueça. Eles não ganharam coisa nenhuma. Tá o desespero do sistema para poder se manter. Então ele vai usar o poderio que tem. É assim que funciona. Só que o Brasil não tem mais volta, já era para a esquerda. Ou Lula adota a revolução que ele tanto prometeu agora, ou não vai ter mais volta para ele. Você entendeu bem? Lula está num percurso que não pode mais voltar. O STF também não pode mais voltar, principalmente o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, né? Ali o Flávio Dino. Esses camaradas aí, eles não podem mais retornar. Eles já cometeram crimes que vai levá-los para a prisão. Não tem para onde correr. E junto com eles está o Lula. Está acontecendo com o Brasil é uma escalada para a liberdade. Eu estou falando isso para vocês. Então não desistam do Brasil. Não desistam, tá bom? Presta atenção nisso aqui, ó, porque o Lula, neste exato momento, está tirando do bolso dos brasileiros cerca de 3,2 bilhões de emendas, né?
para poder evitar a anistia, cara. Isso aqui é um absurdo, bora lá. E após a condenação de Jair Bolsonaro, a oposição realiza uma ofensiva para tentar pautar o projeto da anistia geral na Câmara dos Deputados. Em resposta, o governo articula uma série de medidas para tentar barrar o avanço do perdão, que vão desde a liberação de emendas parlamentares até ameaças de demissão. O governo federal tem adotado diversas estratégias no sentido de impedir o avanço da anistia, do perdão, não só ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado nessa última semana pelo Supremo Tribunal Federal, mas também aos participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e que resultaram nas depredações dos prédios dos três poderes aqui em Brasília. A primeira estratégia utilizada nesse momento pelo governo federal foi a liberação em massa de emendas parlamentares. Foram 3 bilhões e 200 milhões de reais liberados só na semana do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. O maior valor foi na última terça-feira, dia 9, com 2 bilhões e 300 milhões de reais liberados em um único dia. Isso representa o 9º maior valor de liberação em apenas um dia de toda a história do governo federal, isso desconsiderando, então, a perda inflacionária ao longo dos últimos anos. Além dessa liberação de emendas parlamentares, o que o governo também tem feito é uma espécie de mapeamento de cargos ocupados por parlamentares, principalmente aqueles do Centrão, e que tem uma tendência maior de apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro também em relação ao projeto de anistia que está para ser tramitado no Congresso Nacional. Esse mapeamento de cargos no primeiro escalão, principalmente, tem sido feito pelo Ministério das Relações, pelo Ministério das Relações Institucionais, conduzido pela ministra Gleisi Hoffmann, e a ideia é fazer uma espécie de pressão para que os parlamentares não votem a respeito da anistia, nem em relação à urgência da tramitação do projeto no Congresso Nacional, e nem mesmo em relação ao teor, ao mérito da medida, ou caso eles façam algum tipo de votação favorável a esse texto, perderiam esses cargos ocupados junto, então, ao governo federal. Não apenas os deputados, mas também pessoas indicadas por ele. Então, nesse momento, o governo federal tem conduzido pelo menos 2 frentes no sentido de impedir o avanço da anistia. Lembrando que a pressão sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, é cada vez maior. Na terça-feira tem reunião de líderes e, mais uma vez, esses líderes partidários devem levar ao presidente da Câmara a vontade de pautar a urgência de tramitação, fazendo com que o texto não precise passar por nenhum tipo de comissão na casa, vá direto ao plenário e principalmente em relação também à votação do teor, do mérito do projeto, que ainda tem resistência não apenas na Câmara, mas também no Senado. Caniato. Esse é o total desespero do governo do Lula, então ele precisa liberar as emendas. Você tá vendo bem o que está acontecendo? Por um outro lado, a gente tem um presidente acovardado que é o Hugo Mota. E a gente sabe que o Hugo Mota é literalmente fechado com o governo do Lula. Porém, ele sofre uma grande pressão. Continue lutando, não desista do Brasil. Não desista. Há um grande movimento surgindo no Brasil e eu tenho a plena certeza que não há volta para a esquerda mais. A esquerda vai ser extirpada do Brasil. Tudo que a gente está vendo é uma revolução que o Lula queria fazer, em que ele colocou em prática no Brasil, mas não vai dar certo. Porém, a gente precisa fazer a nossa parte para que isso não aconteça, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Para você que é novo no canal, que aqui de paraquedas não me conhece ainda, meu nome é Gino Mendes, está no canal Ponto de Ignição. Deixa aí nos comentários, eu quero saber qual é a tua opinião em relação, né, a estas emendas do Lula, o desespero. Você concorda comigo? Que é notório o desespero do Lula, dá pra você ver o desespero do Lula em não deixar pautar a anistia, né? Se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado pela tua audiência, um forte abraço, até o próximo vídeo.